Certeza? Não tem pergunta, comentário, dúvida? Bom, então, os principais indicadores microbiológicos. Então, começamos pela abundância total ou abundância de grupos específicos. Ou seja, você vai contar tem quanto bicho daquele tipo, quanto do outro. É muito simples, em teoria. Indicadores de biomassa, ou seja, qual é a massa dos micro-organismos que tem no lugar. E indicadores de atividade total ou atividade de grupos específicos. Então, todos buscam relacionar a abundância e a atividade com os processos e as funções do solo, como eu já falei. Então, como eu acabo de ressaltar, o metabolismo microbiano é o principal motor dos processos do solo e das funções dos ecossistemas. Então, isso é um indicativo que os micro-organismos vão ser bons indicadores. Hein? Então, basicamente, o que é o metabolismo microbiano? Então, tem duas facetas, digamos, desse metabolismo. Primeiro é a definição do metabolismo, que é a obtenção de carbono e energia para crescimento, manutenção e sobrevivência. Então, tem uma parte do metabolismo que constrói, que é chamado de anabolismo, onde tem síntese dos componentes das células e armazém de energia. Então, isso a gente pode medir através da biomassa e de atividades enzimáticas de produção de energia. Principalmente as que estão relacionadas à ATP, a adenosina trifosfato, que é a molécula que estoca energia nas células. E o metabolismo destrutivo, que é o que é construído vai ser destruído. É o catabolismo, a degradação dos componentes complexos e a liberação de energia e de resíduos. Então, a gente avalia ele através de outras enzimas que catalisam principalmente as oxidações, como as desidrogenases, e as enzimas catalisando as digestões, como urease, celulase, quitinase, glucanase, e tem um monte de ase. Assim. Cada molécula tem a sua enzima. E a respiração que é a oxidação do glicose, que é a etapa final da decomposição da matéria orgânica. Bom, tudo bem? Era só para relembrar as aulas de fisiologia, enfim, celular. Bom, então, abundância e biomassa microbiana, que são os indicadores assim mais gerais que a gente utiliza quando a gente quer acompanhar os micro-organismos. Entre 60% e 80% da biomassa viva do solo é microbiana. Ou seja, mais um índice que os micro-organismos realmente são essenciais. Então, essa biomassa ela vai ser sensível à variação de nutrientes, umidade, aeração, pH, tipo de argila, textura do solo e outros fatores menos importantes. Então, como a gente vai quantificar essa biomassa? Tem várias técnicas. Nenhuma funciona sempre, então, dependendo da sua situação, você vai ter que escolher a técnica que melhor se adequa. Então, a técnica dos nossos avós, contagem celular e conversão pelo biovolume. É muito simples, você precisa de um microscópio e uma lâmina quadriculada, onde você pode contar as células, depois se multiplicar pelo volume médio da célula, daí você chega a um valor que é equivalente à biomassa microbiana. Você pode quantificar alguns elementos específicos dos micro-organismos. Então, por exemplo, as bactérias têm alguns tipos de ácidos graxos na parede que só as bactérias têm. Então, se você conseguir medir essas moléculas, você consegue
estimar a biomassa das bactérias. Mesma coisa para os fungos. Respiração induzida por adição de carbono, ou seja, de glicose. Então, esses autores eles mostraram que quando você adiciona uma quantidade X de glicose no solo, a respiração induzida ela é proporcional à biomassa microbiana, o que é lógico. Daí você você adiciona sua glicose, você mede o CO2 e depois você multiplica por um fator que vai mudar de um solo para o outro. Isso é um problema. Respiração dos solos fumigados e inoculados. Então, basicamente é o mesmo princípio. Você pega seu solo, você mata tudo. Aí se inocula com um pouco desse mesmo solo. E os micro-organismos que vocês inoculam, eles vão degradar a biomassa que você acabou de matar. Então, a resposta respiratória, ou seja, o CO2, que você mede facilmente, é proporcional à biomassa microbiana do solo. E também você pode medir diretamente o carbono dessas amostras fumigadas. Então, você fumiga, você extrai o carbono e mede o carbono por algum método químico, é simples e barato. Só que você usa produtos químicos muito agressivos para fumigar. Bom, então, tem muitas técnicas, porque a biomassa é o indicador biológico mais utilizado. Então, alguns anos atrás, eu me diverti fazendo uma busca nas publicações sobre o tema. Eu achei que de 86 indicadores, a biomassa microbiana era o segundo mais utilizado. Então, o primeiro era a matéria orgânica, o segundo a biomassa microbiana, depois a densidade aparente, a soma de base e o pH. Então, esses são os indicadores mais utilizados. Então, o que vocês me dizem a respeito a essa escolha, digamos, que as pessoas fazem? Esses 5 principais indicadores. O que eles têm? Pensando no que eu falei antes. Matéria orgânica, biomassa microbiana, densidade aparente, soma de bases e pH. Matéria orgânica é um indicador biológico, físico, químico. Qual dos 3? Químico, físico, biológico. 1, 2, 3. Como se mede a matéria orgânica? Alô, alô? Químico? Geralmente, a gente usa método químico, sim. Biomassa microbiana, bom, é um indicador biológico, sim. Densidade aparente, é um indicador físico. E soma de bases e pH, químico. Pois é. Então, os indicadores mais utilizados é uma mistura de biológico, físico, químico. Então, isso é essencial. Você não avaliar a qualidade de um solo sem pelo menos um indicador de cada tipo, biológico, físico, químico. Então, os químicos dominam, talvez porque é mais fácil, e a biomassa microbiana é o principal indicador biológico. Bom, então, entrando um pouco mais em detalhe, se você quer medir a abundância microbiana, como eu falei, você conta células bacterianas, você conta hifas de fungos, você conta esporos. Então, é eficiente e é barato se você tem voluntários no seu laboratório, porque vai demorar muito tempo. Então, antigamente, os pesquisadores tinham tempo, então não tinha problema, não. Bom, e tem que ter muita dedicação e muita paciência, porque para medir hifas de fungo no microscópio o dia todo é trabalhoso. Bom, outro método muito utilizado, que também é muito antigo,
diluição do solo e inoculação em placas. Então, você vai ter que achar a diluição ideal de solo, onde você vai poder contar as suas colônias bacterianas nas placas, e depois você multiplicar pela diluição, e você tem uma ideia da quantidade, do número de bactérias que você tem no seu solo. Então, tem um pequeno porém aqui, é que só funciona com organismos que você pode cultivar, obviamente, porque você vai contar numa placa de Petri, que tem um meio de cultura, e vocês sabem qual é a proporção dos organismos do solo, dos micro-organismos do solo que a gente consegue cultivar em laboratório? Uma porcentagem? 1%, 10%, 100%, 50%? Você tem uma ideia? Não? Alguém quer se arriscar? 2%. 2% dos micro-organismos do solo a gente consegue cultivar. Ou seja, é muito pouco. Mas é um método que é muito utilizado. Se você conseguir extrair muita informação com esse tipo de análise que é muito simples. Bom, aí no caso dos organismos patogênicos, aí sim é mais relevante ainda, porque você está focado num organismo ou em poucos organismos ao mesmo tempo. Bom, depois da abundância, a gente pode medir a atividade microbiana total, ou seja, é a respiração do solo ou a liberação de CO2. Então, o solo respira como vocês, como nós. É basicamente o mesmo processo. Então, a gente pode analisar medir essa respiração no campo. Agora, a gente tem aparelhos sofisticados, leves, mas muito caros, que nos ajudam a medir a respiração no campo. Então, essa respiração no campo é um bom indicador do funcionamento do ecossistema como todo. Ele é bem correlacionado com a produção primária, a produção vegetal. Só que você não consegue saber quem respira. São as raízes, são os micro-organismos. Você não tem como separar os dois. Daí fizeram um monte de testes em laboratório e a maior parte do tempo eles falam é 50-50. 50% raiz, 50% micro-organismos. Mas não é muito confiável esse número, não. Então, aqui um exemplo de medição. Daí, desse lado, vocês veem um tubo de PVC que está colocado no solo. Então, você tem que colocar esse tubo uma semana antes de medir, porque na hora de colocar o tubo, você vai perturbar o solo e vai estimular a respiração. E depois você vem com esse aparelho, que é uma câmara com um sensor de infravermelho, que é capaz de medir o fluxo de CO2 que está saindo desse solo. Então, você pode fazer muitas medições por dia. Muitas medições. Isso é até demais, porque depois você tem uma quantidade gigantesca de dados para processar. Bom, aqui um exemplo. Então, a gente mediu... Vocês podem olhar só a primeira coluna de números, que é o fluxo de CO2, ou seja, a respiração, e os usos do solo, que são a primeira linha é uma roça com trituração. Vocês já ouviram falar da roça com trituração? Roça, trituração. Alguém? Alguém se arriscar? Roça com trituração não tem risco nenhum. Bom, vocês sabem que os agricultores, geralmente, na região, eles usam a roça com fogo, que é a segunda linha. Então, você vai, corta a sua capoeira, deixa secar, bota fogo, depois planta, aproveita as cinzas. É um método bom. Enquanto você tem florestar e capoeira para roçar. Mas chega no momento, a gente tem muitos agricultores e pouca capoeira para roçar. Então, agora é problemático.
Então, a gente trabalha com os agricultores para usar uma roça sem fogo. Ou seja, em vez de cortar, deixar secar e queimar, você corta e deixa secar. Enfim, deixa decompor. Daí você tem uma cobertura bastante boa do solo com matéria orgânica. Se não usar o fogo, a priori você conserva muito mais nutrientes no solo. Bom, depois você tem duas florestas secundárias, 20 anos, 40 anos, e pasto preparado com corte e trituração também, e um pasto preparado com corte e queima. Daí vocês veem que o fluxo de CO2 ele é mais alto nas florestas, depois nas roças e depois nos pastos. Então, bom, é um resultado que não é assim, fantástico, maravilhoso, mas pelo menos você consegue ver que mais seu ecossistema está desenvolvido, mais está avançado do ponto de vista ecológico, ou seja, as florestas, mais ele respira. Tem mais raízes, a priori mais biomassa microbiana. Então, ele como todo, ele respira mais, ele tem uma produtividade maior. Então, você pode usar esse tipo de medições para comparar praticamente qualquer coisa. Bom, como eu falei, obviamente tem problemas com esse método, é que, como eu falei, você não sabe se são os micro-organismos ou as raízes que respiram, porque são os dois respiram, você não consegue separar. Então, muitas vezes, você vai pegar seu solo, levar para o laboratório, daí você peneira o solo, tira as raízes, e daí, teoricamente, você vai medir só a atividade dos micro-organismos. Então, também é um método muito utilizado, muito simples, muito barato, e você pode medir a respiração do solo. Então, como a gente faz? A gente seca o solo, peneira, tira as raízes. Então, a gente tem um solo padronizado. Então, no mundo inteiro, todo mundo faz a mesma coisa. Seca o ar, tamiza, peneira numa peneira de 2 milímetros, e depois reumidificar o solo na sua capacidade de retenção, e medir a respiração. Então, o que você mede, basicamente, é o potencial de mineralização, porque o que você vai ver no laboratório, obviamente, pode não ter muito a ver com o que acontece no campo, por várias razões. A principal é que você, obviamente, mexe muito no seu solo. E, a partir disso, você pode brincar à vontade. Então, você pode colocar glicose no seu solo, daí você vai medir a biomassa, ou comparar a resposta dos diferentes solos à glicose. Então, a comunidade bacteriana é diferente de um solo para o outro, de um manejo para o outro, então ela vai responder diferentemente à glicose. Você pode testar um adubo, ou seja, qual é o potencial microbiano do seu adubo. Então, ele vai proporcionar um bom desenvolvimento da biomassa microbiana ou não. Poluente, aí você usa um poluente tal e você testa o efeito desse poluente sobre o solo, então sobre a sua atividade global. Isso é um método bem utilizado. Você pode medir também, obviamente, o efeito que vai ter sobre a decomposição do carbono. Então, as possibilidades são infinitas, é só ter imaginação. Bom, como essa respiração é um dos indicadores mais utilizados, teve muita pesquisa e aí alguns mudamos de cor. Ok. Não sei se é aqui, enfim. Bom. Então, um indicador que é derivado desses dois indicadores principais, que é o chamado de QCO2, é o CO2, ou seja, a respiração, dividido pelo carbono da biomassa. Então, o quanto a comunidade microbiana emite de CO2 por unidade de biomassa.
Então, em teoria, menor esse quociente, mais eficiente a comunidade microbiana. Por quê? Porque ela precisa respirar menos para produzir a mesma biomassa. Significa que a eficiência metabólica dela é melhor. Dá para entender? Se respira menos para produzir a mesma quantidade de organismo, é porque a eficiência da respiração, ou seja, a comunidade microbiana consegue extrair mais energia do carbono que ela respira. Então, menor o que CO2, melhor, maior a maturidade, ou melhor a eficiência do ecossistema. A gente pode utilizar também o quociente de mineralização, que agora não é muito utilizado, geralmente utiliza mais o QCO2 lá em cima, mas enfim, daí é o CO2 dividido pelo carbono orgânico. Então você avalia a porcentagem de carbono orgânico que seus micro-organismos vão poder utilizar. Ecologicamente é muito relevante, é muito interessante. Bom, aqui é um exemplo, são os mesmos usos da terra que eu apresentei na tabela anterior, só que aqui é só para ilustrar a respiração do solo no laboratório. Então eu medi no campo e depois eu medi no laboratório. Então, vocês veem, por exemplo, em azul, o pico maior é a roça com trituração. Ok. E daí você tem as capoeiras em verde amarelo, que estão diferentes também. Então, o que aconteceu aqui? Respiração do solo. Então, aqui a gente mede a quantidade de CO2, miligramas de CO2 por quilo, por cada dia. Então, são 7 dias de medições. E a gente olha a resposta do solo. O que está acontecendo aqui? Alguém quer me ajudar a interpretar? Então, primeiro dia, o que está acontecendo? Não é a mesma coisa do que no sétimo, hein? Não. Então, o que está acontecendo no primeiro dia? Uhum. Bom, basicamente é isso. Então, o primeiro dia tem um pico de respiração. Então, todos os sistemas têm esse pico. Daí tem sistemas que têm um pico maior do que outros. Então, a roça com trituração é de longe o maior pico. Depois cai muito rapidamente. E o que explica esse pico de respiração? Vocês têm uma ideia? Você tem que pensar o que você fez com o seu solo para poder medir. Secou ao ar, peneirou e reumidificou. Ou seja, o que você fez? Basicamente você colocou... Você quer falar alguma coisa? Oi? Matei? Não, não matei ninguém, não. Pois é. Então, sim, está diminuindo do primeiro para o segundo, sim. Mas por que tem esse pico aqui?
Bom, quando eu sequei meu solo, sim, a maioria dos micro-organismos morreram, mas muitos deles, praticamente todos, deixaram alguns vivos em forma de esporo, enfim, alguma forma de resistência. Porque o solo, naturalmente, ele seca. Para de chover, secou, principalmente aqui. Então, os micro-organismos, eles têm capacidade para resistir a isso. Então, eu não matei ninguém assim. Daí você peneirar seu solo, reumidificar. Então, o que você faz, basicamente, é você colocar os micro-organismos em contato com a matéria orgânica, com a fonte de alimento deles. Então, é a festa. Esse pico ali, é isso, é a festa. Todo mundo decompõe o que está à disposição. Que vocês têm que imaginar uma bactéria no solo. É fácil ou não para se locomover no solo? O solo é um ambiente, tipo, o ar onde a gente está. Não. É muito difícil para se locomover. Então, a bactéria, ela praticamente não se locomover. Então, se não tem alguém que leva ela para o lugar onde tem comida e água, ela vai ficar esperando. Ela pode esperar muito tempo. Já ressuscitaram bactérias de 65 milhões de anos. Não é brincadeira, não. 65 milhões de anos. A bactéria está esperando. No tubo digestivo de uma abelha fossilizada dentro do âmbar, que é uma resina que fossilizou. Enfim. Bom, então, é isso, é a festa. Então, decompõe a matéria orgânica disponível e já no segundo dia, a festa acabou, não tem mais nada disponível, ou facilmente disponível. Só que você vê que no sétimo dia continua tendo respiração. Você pode medir 15 dias, 30 dias, 50 dias, 100 dias, 300 dias, enfim. Você pode, sempre vai ter uma atividade. Baixa, mas vai ter. Porque sempre tem micro-organismo que consegue atingir aquela matéria orgânica que é mais difícil de digerir, que é mais difícil de acessar. Sempre tem. Geralmente, fungos. Bom, outra coisa aqui que a gente vê, as florestas ali. O que acontece com as florestas? As capoeiras. Vocês veem um pico grande nas florestas, verde e amarelo. Não tem pico grande, não. É um dos menores. E, além disso, o que ele tem, esse pico? Ele não acontece no... Ele acontece entre o primeiro e o segundo. Por que isso? O que uma capoeira, uma floresta tem de diferente com uma roça? Muita coisa diferente. Mas do ponto de vista da bactéria, vocês têm que se colocar no lugar da bactéria. Como é a matéria orgânica? A priori é mais difícil de digerir. Na floresta chega mais matéria orgânica, tem mais umificação, ou seja, a matéria orgânica ela se decompõe, mas também ela se estabiliza. Então tem uma parte da matéria orgânica que não vai se decompor por várias razões. Uma é a presença de argila, quando não tem argila, mas também estabiliza menos, mas estabiliza por questões químicas. Ou seja, tem moléculas que são muito ruins de digerir. Nas folhas tem taninos que são tóxicos, basicamente, para qualquer micro-organismo. Qualquer não. Sempre tem um que dá um jeito. Então, olha, isso é um experimento muito simples. Eu fiz isso com aquele aparelho caríssimo, porque eu tinha na mão, mas eu podia ter feito com uma solução de hidróxido de sódio, eu teria gasto R$5.
Então, é muito fácil você conseguir ver muitas coisas. Obviamente, são coisas gerais sobre o funcionamento do solo, mas se você conseguir ter uma boa ideia do que está acontecendo globalmente falando no seu solo. Então, só para terminar, a roça com trituração tem um pico, obviamente, porque vou explicar agora há pouco. Você corta a sua capoeira e você não queima, você deixa tudo ali. Então tem comida, muita comida para os micro-organismos. Então, aqui é a mesma coisa, só que é uma representação diferente. Daí, esse gráfico é cumulador. Então, em vez de colocar a quantidade de CO2 para cada dia, eu faço uma soma. Então, cada dia eu somo e eu tenho uma curva assim. Então, você vê também bem as diferenças. É só uma forma diferente de representar. Bom, aqui um experimento antigo, mas interessante. No início eu falei de experimentos de longa duração. Tem pouquíssimos experimentos de longa duração no mundo. Eu acho que tem isso, ou menos do que isso. Então, esse acho que é na Inglaterra, Rothamsted, tem 120 anos de experimento agronômico. Aí eles compararam monocultivo e rotação, coisa bem básica. E daí você vê, nos dois gráficos é basicamente a mesma coisa, só que a apresentação é um pouco diferente. Mas lá em cima, você vê aquele tracinho lá em cima é o monocultivo. E embaixo é a rotação. Então, a rotação é que, em vez de produzir, imagino que nesse lugar, eles devem produzir principalmente trigo. Então, em vez de produzir trigo durante 120 anos, tem trigo e outra coisa. Trigo e alfalfa, trigo e algum outro tipo de leguminosa. Enfim, então eles não mediram durante 120 anos. Hein? Porque eles têm parcelas de 0 até 120 anos de uso. Daí eles fazem uma reconstituição. Então, essas curvas representam a evolução teórica do que CO2, ou seja, da razão entre o CO2 e respirador e a biomassa microbiana. Então, daí dá para ver que onde tem rotação, que CO2 ele é menor, sempre menor. E como eu expliquei, a interpretação deles é que nesse sistema a eficiência da microbiota do solo é maior, porque ela precisa de menos fontes de carbono para crescer a mesma coisa. Então, isso é um experimento como referência, assim, que mostra que no longo prazo é melhor fazer rotação do que fazer monocultivo. Mas isso a gente já sabia, mas a ciência sempre precisa confirmar e reconfirmar as coisas, sempre. Aqui tem um experimento mais antigo ainda. Aqui é o quociente de mineralização, ou seja, o CO2 sobre o carbono total, ou seja, o carbono orgânico no solo. Então, você tem uma testemunha, um sistema... É cultivo de algodão. Hein? Então, tem palha, colocar palha no solo, esterco, fertilização mineral, nitrogênio e fósforo, e o S é a savana natural. É na África isso. Daí, aqui vocês têm a savana e aqui vocês têm testemunha, que não recebeu nada, e o fertilizante mineral. Aqui você tem uma mistura de palha, esterco, e aqui esterco, principalmente, com palha, enfim. Então, aqui eles só representaram porcentagem de carbono e emissão de CO2. Nessa época, você não precisava fazer a estatística para publicar os seus resultados.
Então, é uma forma muito simples de representar os dados e você vê muito bem a diferença de um solo para o outro. Ou seja, com um método simples, barato, eles fizeram isso na África, no campo, sem condições, sem laboratório, a priori. E daí você consegue identificar bem as diferenças de manejo. Bom, agora, entrando mais na bioquímica, então, uma forma conveniente de trabalhar com os micro-organismos, na verdade, é trabalhar com algumas das enzimas que eles produzem. Então, a desidrogenase é o sistema de enzimas mais utilizado pelos seres vivos. Então, medir a atividade de desidrogenase global é equivalente a medir a respiração. Só que é mais complicado um pouco. Tem que, enfim, mas é uma medição bioquímica assim básica. Bom, aqui uma lista das principais desidrogenases, ou seja, é uma família de enzimas que é muito diversa. Bom, perguntas, dúvidas? Vocês querem parar 5 minutos? Continua? Vamos então. Bom, os científicos eles não gostam das coisas simples e que funcionam bem e que são baratas. Geralmente eles querem coisas complicadas, caras, e ser os primeiros, obviamente, a publicar aquela coisa complicada e cara que ninguém entende. Mas, enfim, então a tendência é sempre buscar indicadores mais específicos, mais complicados, mais caros, que na prática não tem muita utilidade, mas para pesquisa como todo, obviamente, é útil. Então, bom, esse método aqui não é muito complicado, não, mas é um passo à frente. Então, uma coisa que é interessante para a ecologia do solo é tentar determinar qual é a atividade das bactérias e qual é a atividade dos fungos, que são os dois principais grupos de micro-organismos que atuam no solo. Então, por exemplo, aqui os solos do Maranhão, vocês acham que tem mais atividade bacteriana ou mais fungos? Você tem uma ideia sobre isso? Fungo, bactéria. Vocês têm 50% de chance de acertar. Fungo? Para o fungo? Bactéria? Quem vota pelas bactérias? Ela vota pelas bactérias? Mais alguém? Bom, então é fungo. Por quê? Temperatura? Não, temperatura a priori é melhor para as bactérias. Temperatura alta. Umidade, também se é muito úmido, os fungos não gostam muito, não. Não, é outra coisa. É um fator químico que eu mencionei já, muito importante para o solo. Uma ideia? pH, isso, é o pH. Bom, são resultados muito recentes. Foi só nos anos 2000, no início dos anos 2000, que foi publicado um artigo que mostra que os solos amazônicos
tem mais fungo do que bactéria, e mais diversidade de fungo do que bactéria por causa do pH. Até então, todo mundo pensava, não, solo tropical, tem um monte de bactéria. Não, não tem tanta bactéria, não. Bom, então, ecologicamente falando, é muito interessante. Então, o método, rapidamente, é o seguinte: você tem seu solo, você adiciona glicose, ou glicose fungicida, ou glicose bactericida, ou glicose com fungicida e bactericida. O objetivo, obviamente, é suprimir a atividade dos fungos, ou das bactérias, ou de todo mundo. E aí você tem resultados desse tipo. Então, aqui, eles compararam deserto, pradaria, uma plantação de conífera, de plantação de pinos, enfim, são duas coníferas, e um solo agrícola. Então, você tem os fungos que estão em cinza e as bactérias em branco. Então, isso é a proporção da respiração. Então, a proporção 0, 0,5, ou seja, 50%, 100%. Mas o que acontece é que tem mais de 100% de respiração. Por que será? Então, embaixo eles explicam por quê. Então, vocês veem o que eles chamam em inglês overlap, que é a sobreposição, que é o que é? Essa sobreposição. Então, vamos olhar o gráfico embaixo. Aí você tem a respiração. 1 é 100%, é a respiração máxima. Daí você tem os fungos em cinza, as bactérias em branco, e tem o como que fala? Achurado. Enfim. Que é a sobreposição. E que pode ser bem grande, hein? Tem lugar que... Então, sobreposição da respiração das bactérias e dos fungos. Então, isso significa que quando você colocar um bactericida, você não mata todas as bactérias. Tem bactérias que continuam vivendo suas vidas normalmente. Mesma coisa com fungicida. Então, isso dependendo do tipo de solo e do tipo de uso do solo, você vai ter uma sobreposição maior ou menor. Então, isso é um problema, enfim. Na verdade, não é um problema porque traz mais informação. Você tem uma ideia da porcentagem de bactérias ou de fungo que resiste àquele produto. Então, bom, eu gosto desse tipo de experimento, é relativamente simples e a gente consegue ver muita diferença de um uso para o outro. Bom, então os bioquímicos adoram as enzimas, porque tem uma diversidade gigantesca de enzimas. Então, as enzimas são as proteínas que catalisam as reações bioquímicas. Então, se você quer entender os processos ecológicos, enfim, é muito interessante olhar para as enzimas. Então, elas são geralmente especializadas numa etapa metabólica. Então, por isso, se você conseguir medir a atividade de uma enzima tal, você mede basicamente o metabolismo, o processo metabólico correspondente, porque sem essa enzima não acontece nada. Então, você tem muitas desidrogenases que você pode medir, dependendo do metabolismo que você tem interesse. Tem a urease, que é muito utilizada na agronomia, porque ela catalisa a hidrolização da ureia em CO2 e amônio. E, através dela, a gente consegue ter uma boa ideia do funcionamento do ciclo do nitrogênio, porque é uma etapa crucial no ciclo do nitrogênio. Bom,
Aqui, uma outra abordagem, isso é um produto comercial, chama Biolog, que é utilizado para avaliar o perfil de utilização do carbono. O que significa isso? Então, para quem nunca viu esse tipo de suporte, assim, porque é um suporte, na verdade, aí você tem um pequeno pedaço de plástico, de plexiglas, aí você tem 96 poços pequenos. Em cada poço tem uma fonte de carbono diferente. Basicamente um açúcar. Tem um monte de açúcares diferentes. É o que você faz. Você pega seu solo, você dilui o seu solo e você coloca um pouquinho da solução do seu solo dentro de cada poço. Quando você tem alguma bactéria ou fungo capaz de utilizar aquela fonte de carbono, aí você tem uma reação colorida. Aí você, inclusive, você faz a leitura automática, geralmente, disso, coloca uma máquina, aí sai o resultado. E tem poços, vocês veem lá em cima, no meio, tem poços que não acontece nada ou pouca coisa. Então, assim você consegue detectar a presença de... Daí você não sabe quem é, mas você sabe que tem alguém que vai utilizar tal tipo de açúcar. Então, é uma forma indireta de avaliar a diversidade metabólica do seu solo. E, geralmente, quando você muda o manejo de solo, quando você muda de ecossistema, o perfil de utilização de carbono muda muito. Então, é um indicador, é um pouco caro, acho que custa uns $10 cada placa, mas... Bom, ultimamente, o ideal seria poder identificar todas as bactérias, todos os fungos que tem no solo, para saber exatamente como o seu solo funciona. Bom, isso é um sonho muito distante. Bom, aqui um começo, então, esse sistema, que também é um sistema comercial, chama API. Cada poço tem um reagente, e daí você coloca, é o mesmo princípio. Você coloca, geralmente, isso você usa com culturas puras. Então, você vai isolar um micro-organismo do seu solo, você vai colocar a sua cultura nos poços e você vê se tem uma reação ou não. E daí, no final do livro, você tem uma chave gigante e, teoricamente, você chega na sua espécie de bactéria. Você vai saber, a bactéria está Pseudomonas, não sei o que. Isso é em teoria. A maioria do tempo, você consegue o gênero. Bom, mas é uma ferramenta interessante também. Bom, depois... Aí eu não vou me estender muito, porque não é muito a minha praia. Obviamente, quem gosta de biologia molecular, de genética molecular, aí tem um mundo assim aberto. Os micro-organismos são tão diversos que a melhor maneira para avaliar essa diversidade é através da diversidade do DNA deles, ou do RNA deles. Por isso que tem um monte de métodos. Aqui são os mais comuns. Então, você vai procurar um gene marcador de uma espécie, ou de um tipo de metabolismo, ou enfim, de qualquer coisa que você tem interesse. Então, agora, para quem estuda a diversidade microbiana, a ferramenta é a biologia molecular, que é esse negócio de identificar a espécie, não rola com bactérias. As bactérias não se dão muito bem com o conceito de espécie. Por quê? Você tem uma ideia? Qual é o conceito de espécie? O que define uma espécie biológica? Vocês são biólogos, vocês têm que saber isso. Puxa, vocês vão ter que revisar, hein, porque... O que é uma espécie? Uma espécie é uma entidade biológica que é geneticamente isolada. Em teoria, só se reproduz entre si. Ou seja, então,
Você cruza duas espécies diferentes e não tem filhos. Só que as bactérias, elas não precisam se reproduzir, digamos, para trocar a informação genética. Então, de uma espécie para outra, de bactérias muito diferentes, elas conseguem trocar DNA, ou seja, material genético. Então, é uma bagunça generalizada. Né? Para o biólogo, hein? Para as bactérias é normal. Então, por isso que a biologia molecular, de fato, é uma ferramenta muito boa para estimar a diversidade microbiana. Então, na verdade, o que você mede, você consegue extrair o DNA que é só de bactéria, por exemplo, ou só de fungo, porque tem marcadores específicos, e nesse DNA global, assim, que você extrai do solo, aí você vai identificar a diversidade de DNA, com a ideia que, a priori, cada DNA em particular vai corresponder a uma espécie bacteriana. Enfim. Bom, aqui um exemplo de, simplesmente para identificar uma espécie particular de interesse agronômico numa planta. Então, aqui você tem um marcador genético que é fluorescente. Então, aqui você tem certeza que a espécie que você inoculou na sua planta de cana-de-açúcar, no caso Herbaspirillum ceropedicae, que é uma bactéria bem brasileira, hein, pelo nome. Então, você tem certeza que a sua inoculação funcionou e que a bactéria está se desenvolvendo aqui na raiz da cana-de-açúcar. Então, essa bactéria, essas bactérias são bactérias mutualistas que vivem nas raízes da cana-de-açúcar e de outras plantas, e elas fixam nitrogênio. E elas podem fixar muito nitrogênio. Então, por isso que o Brasil é um líder na produção de cana-de-açúcar, porque tem linhas de cana-de-açúcar que fixam até 70% do nitrogênio que precisa. Só que não é a cana que fixa, são os micro-organismos. Então, o Brasil é muito avançado na pesquisa sobre essas bactérias. Bom, aqui é aquela revisão de literatura que eu fiz buscando os indicadores. Então, aqui tem uma lista dos indicadores que eu achei. E aqui é só para mostrar que, olha, lá tem a respiração, 7 artigos de 53. Minhocas, 6 artigos. Actinomicetos, 2. E assim por diante. Então, aí você tem crop yield, ou seja, produção vegetal. Ixi. Ai. Cadê? Isso. Bom, quero mostrar aqui. Produção vegetal, 3. Aqui, desidrogenase, 5. Beta-glucosido, 5. Rease, 5. Enfim. Bom, isso para mostrar que a maioria dos indicadores que você vai achar na literatura, a grande maioria foi utilizada uma vez, 2 vezes. Então funcionou em um lugar com uma pessoa. Assim fica difícil. Como que você vai escolher seu indicador aqui, que não tem indicador assim, predefinido? Como que você vai escolher? É complicado. É por isso que eu escolhi esses 5 que eu mostrei, que apesar de não ser tão utilizados, são os mais utilizados. Então, a gente pode ter uma confiança maior sobre eles. Bom, aqui outro exemplo de utilização de indicadores, aí nesse caso, não só microbiológicos, mas aí tem propriedades físicas, químicas e microbianas. Então, lá em cima são as propriedades físicas. Então, cada ponta do desenho ali é um indicador. Então,
Acho que eu vou ali, mas é mais fácil. Então, cada ponta é um indicador. Então, maior o desenho, a priori, melhor o solo. Então, esse pessoal aqui, eles são suíços, alemães, e eles comparam desde 1978 sistema de cultivo biodinâmico, orgânico e convencional. Então, é um experimento de longo prazo e eles mostraram que os sistemas biodinâmicos e orgânicos, que são os pontinhos pretos, os quadradinhos, os losangos, ou seja, aqueles que estão maiores. Eles sempre, em todos os casos, eles têm indicadores melhores, até de química. Então, é um exemplo de uso de vários indicadores. Então, aqui, além dos micro-organismos, eles usam a macrofauna do solo, aqui aranhas, minhocas, carabídeos, taflinídeos, enfim. Então, é um estudo bastante completo, é um dos poucos que mostra que no longo prazo a agricultura orgânica ela é muito boa para o solo e pequeno detalhe, ela produz a mesma coisa que a agricultura convencional, só que é mais barato para produzir e você melhorar seu solo em vez de destruir. Bom. Oi. Por que não tem mais pesquisa sobre bioindicadores? Não, até que tem. Sim. Aí, o problema que eu tentei ressaltar é que, como eu falei, cada um quer seu indicador. Então, a tendência é cada um pesquisar seu indicador no seu lugar. Aí falta trabalho, de fato, para sintetizar isso. Olha, pessoal, tudo bem, vocês gostam da bactéria tal, da bioquímica tal, etc. Mas qual é como que vai servir isso depois? Porque um indicador testado isoladamente em um lugar só não tem muita utilidade. Então, pesquisa sim tem muito, só que não tem muito esforço de sintetizar e de chegar a conclusões que sejam realmente úteis na prática. Isso sim, a gente sente falta disso. Porque é complicado, e como eu falei no início, a gente precisa ter uma visão de longo prazo e montar experimentos para monitorar, porque a matéria orgânica do solo, ela demora anos, às vezes séculos ou milhares de anos, dependendo do clima, para se estabilizar. Então, bom, você tem que ter experimentos agronômicos de longo prazo, isso é uma necessidade, mas tem, como eu falei, tem uns 5 no mundo, talvez 6 agora, não sei, mas são muito poucos. Muito poucos. Não, a explicação é essa. É tudo curto prazo. Não sei se vocês já começaram a fazer a pesquisa, iniciação científica. Já tem uma ideia? Bom, quando você escreve um projeto de pesquisa, você pede dinheiro para a FAPEMA, para o CNPq. Geralmente, você pede dinheiro para quanto tempo? 1 ano, 2 anos. Quando você tem sorte, sai um edital para projeto de 4 anos. Uau! 4 anos. 4 anos. Você vai numa floresta conservada na Amazônia, as árvores têm 500 anos, 1000 anos. Ou seja, os processos ecológicos, eles não funcionam no ritmo dos burocratas do CNPq ou da FAPEMA. Isso é um problema grande, você vê. Então, todo mundo, eu consegui dinheiro, vou trabalhar sobre tal indicador em tal lugar, e acabou. Publicar, aí manda seu relatório, tudo bem. Lá, você tem o seu currículo lá, que soube.
E aí, qual é o resultado na prática? É difícil. É difícil. Bom, mas a gente vive, infelizmente, um momento de uma visão geral de curto prazo. Ninguém quer pensar no longo prazo, talvez porque assusta, mas é uma necessidade. É uma necessidade. Hein? Bom, respondi a sua pergunta. Ok, então, para terminar, uma coisa muito importante para quem, de repente, quer trabalhar na prática com os micro-organismos do solo, é que, como eu falei, o solo ele é extremamente diverso. Então, aqui vocês têm uma pequena ideia. Esse método aqui, que é também muito simples, barato, se você tem estudantes não remunerados que trabalham para você. Daí você pega um pedacinho de solo com um volume que não deforma, você tem que mexer o mínimo possível na estrutura do solo, e você separa os diferentes componentes do solo. Então, são vários agregados organominerais e minerais, ou seja, as raízes produzem agregados. O solo se agrega em torno das raízes. As minhocas, os cupins, as formigas, enfim, e aí por diante. E você separa tudo isso visualmente, colocando um papel quadriculado, que você pode fazer na mão, e daí você tem uma estimativa do volume de cada tipo de agregado. Separa as raízes também, as folhas, os galhos, o carvão, as pedras, enfim, tudo que você encontra no solo. E, bom, por que isso? Porque o solo é a coisa mais heterogênea que tem, provavelmente, nesse planeta. E é no solo que tem mais diversidade também. E é no solo que a diversidade é menos conhecida. E aqui a gente tem aqui a gente não vê nada. Está muito feio. Hein? Mas aqui a gente tem um começo de resposta, porque cada organismo do solo vai modificar o solo do seu jeito. Então, se você pegar os agregados maiores aqui, que são os agregados das raízes, você faz uma análise, então, se você tem muito dinheiro, você tem um super laboratório, você faz uma análise da metagenômica do solo, você vai ter um perfil de todos os DNAs microbianos do seu solo. E aí você faz a mesma coisa com os agregados das minhocas, é a mesma coisa com os agregados dos cupins, é a mesma coisa com os agregados das formigas. O que vocês vão esperar como resultado? Vocês acham que vocês vão encontrar a mesma coisa em cada tipo de agregado? Muito difícil, né? Vocês vão encontrar coisas muito diferentes. Tanto em termos de diversidade de espécie, quanto em diversidade funcional. Ou seja, os mineralizadores do nitrogênio não vão crescer da mesma forma em num agregado ou no outro, porque o tipo de alimento do bicho, no caso, é muito diferente. E a forma que o bicho utiliza para digerir, seja minhoca, cupim, enfim, é muito diferente. E o solo é só isso. Então, todo dia, esses bichos trabalham o solo, produzem o solo, realmente. Então, todo dia tem solo novo formado. E complica ainda mais a vida do microbiólogo. O que os microbiólogos geralmente fazem, eles não querem saber disso. É complicado demais. Então, o que eles fazem? Eles pegam o solo, querem o agrônomo, ele pega várias amostras, mistura, porque é muito heterogêneo, então tem que homogeneizar. E aí faz a medição, e aí compara, Então, eles têm uma visão, eles misturam tudo isso. Então, eles têm uma visão super global do que está acontecendo. Você pode comparar até de um lugar para outro, tudo bem, mas em termos de funcionamento, entender como o solo funciona realmente, é mais ou menos. Só que
obviamente. Bom, agora com os métodos moleculares é mais fácil. Então tem pessoas já que estão trabalhando nisso. Mas antigamente era mais difícil, porque tinha que conseguir separar todos esses agregados. Um volume de solo desse tamanho, de 5 por 5 por 5 centímetros, uma pessoa treinada demora 1 hora para separar. Então, para conseguir uma quantidade suficiente de solo, é difícil. É difícil. Bom, mas agora, quando você trabalha com DNA, você não precisa de muito DNA, não. Então, é mais fácil. Mas mesmo assim, você tem que repetir, porque como eu falei, você vai mostrar aqui e ali, se aqui tem um formigueiro e aqui não, vai ser totalmente diferente. Então, é trabalhoso, com certeza é trabalhoso. Precisa de tempo, de dinheiro e principalmente de dedicação e paciência. Então, isso é uma limitação muito grande para a microbiologia do solo, em termos de entender realmente como funcionam os ecossistemas, e que a maioria tem uma preguiça gigantesca de fazer esse tipo de trabalho. A única pessoa que eu conheço que faz é a Helena, ali na foto. E ela gosta disso, dá para ver. Hein? Mas é a única. Daí ela vai de um lugar para outro, capacitar estudantes que depois vão fazer outra coisa, porque não aguenta. Bom, aqui, eu fiz também. Então, aqui uma tentativa de representação dos resultados. Bom, eu também fui relativamente preguiçoso. Então, em cinza, vocês têm os agregados. Vou tentar aqui. Agregados orgânicos pequenos, agregados orgânicos grandes, agregados minerais médios, agregados minerais pequenos. Aqui o carvão, galhos. Bom, são todos raízes, são todos esses elementos estruturais que você encontra no solo. Então, vocês têm os seus usos do solo: pasto com trituração, pasto com queima, capoeiras, roça com trituração. E daí, essas flechas pretas aqui, IFB, UFC 1, 2, 2, 1, é um indicador bacteriano da qualidade do solo, que eu peguei de um alemão, um suíço-alemão louco, e que usa umas bactérias específicas, bactérias do tubo digestivo, para avaliar a qualidade do solo. Bom, é uma abordagem, enfim, eu queria testar, ver o que dava. Bom, e no caso, o que eu achei aqui é que a maioria dessas bactérias, que a gente encontra no tubo digestivo de praticamente todos os animais, elas se encontram por aqui, ou seja, basicamente onde tem mais matéria orgânica. Seja, se tem mais matéria orgânica, então os organismos do solo estão felizes, crescem, se multiplicam e pronto. E daí, eles multiplicam esses organismos, essas bactérias, no tubo digestivo deles, e você vê. Bom, é uma coisa, enfim, não é grande coisa, mas é um exemplo de como a gente pode utilizar esse tipo de indicadores, que são tudo isso eu fiz tudo sozinho, é barato, é simples, demora, isso sim, demora, mas dá para fazer. Em vez de esperar o EMA instalar um super hiper laboratório de biologia molecular, não é uma desculpa para não fazer as coisas. Tem coisas muito simples, inclusive que vão ajudar a entender o que o biólogo molecular vai fazer, porque ele vai gerar uma quantidade gigantesca de resultados, e o problema dele depois vai ser entender o que ele achou. E esse tipo de trabalho ajuda muito para entender o resultado do trabalho molecular, que é ecologia básica e precisa muito. Bom, eu falei muito de diversidade, então aqui são os principais índices de diversidade que a gente utiliza. É bom, é ruim, não sei, tem outros. O problema da diversidade, que é uma palavra simples,
para definir uma coisa que é extremamente complexa. Então, tem muitos níveis de diversidade. Então, cuidado na hora de trabalhar com diversidade, que cada índice aponta um aspecto da diversidade, e não a diversidade. Então, mais índices vocês vão utilizar, mais fundo vocês vão na análise da sua diversidade, melhor. Mas isso é um campo inteiro da ciência. É só para estar ciente disso, para quem gosta de diversidade. Bom, então, para concluir, a gente continua com bastante dificuldade para relacionar os indicadores e as funções ecológicas. Então, mais uma vez, a biologia molecular ela ajuda muito, porque você pode identificar a quantidade e a atividade de um gene tal que catalisa a produção de urease, por exemplo. Então, você consegue identificar que essa função, sim, está ativa nesse lugar, naquele momento. Então, daí você relaciona mais facilmente os micro-organismos com o processo ecológico. O problema é que você não sabe exatamente quais são esses bichos, esses micro-organismos. Mas, enfim, vamos por etapa. Hein? Então, pela sua suma importância, os micro-organismos são indicadores praticamente obrigatórios da qualidade do solo, porque sem micro-organismo não tem vida, simplesmente, porque eles são basicamente o fundamento da vida. Como eu já falei várias vezes, não tem indicador que funciona sozinho e você não pode trabalhar só com indicadores físicos, nem só químicos, nem só biológicos. Isso se você está interessado na qualidade do solo. Agora, se você só se interessa na física do solo, tudo bem, você vai trabalhar com indicadores físicos. E outra coisa muito importante que eu ressalto aqui é a questão de adaptar localmente os indicadores. Então, como não tem... no Maranhão, por exemplo, não tem praticamente nada disponível. Tem algumas coisas, mas enfim. Daí a tendência é, eu vou pegar os indicadores de fora e vou utilizar aqui. Geralmente não funciona. Geralmente, às vezes funciona, mas geralmente não funciona. Então tem que ter bastante cuidado. Em vez de, na hora de importar um indicador de fora, você tem que verificar primeiro se ele está funcionando. E quais são os valores críticos, ou seja, a faixa que ele vai funcionar. Bom, aqui duas perguntas para refletir, mas basicamente eu terminei. Então, se vocês têm perguntas, dúvidas, comentários, tem que aproveitar. Vocês estão muito calados, né? Nada? Bom, então eu vou pedir uma coisa para vocês, pressionar a direção do curso de biologia para me chamar para dar essa aula de biologia do solo, porque os agrônomos só têm uma disciplina de biologia do solo, é a minha, isso desde 2011 só. Ou seja, são 40 e poucos anos de agronomia na UEMA, e só agora que os agrônomos estão começando a olhar para o solo como um ser vivo. Bom, depois se pergunta, mas por que a agricultura está com tantos problemas, tanta praga, tanto veneno? Bom, a gente tem um início de resposta, hein? Porque se você não considerar os seres vivos do solo para fazer a agricultura, você está você tá passando por cima do essencial, hein? E, bom, na biologia também não tem biologia do solo. E, bom, o que é mais importante que o solo? A água. Só isso. Porque o solo, ele fornece nossos alimentos, ele filtra nossa água, despolui nosso ar, enfim, entre outros serviços.
Então, eu convido vocês a olhar, quando vocês vão sair, olhar melhor onde vocês estão pisando e olhar para esses bichinhos que parecem insignificantes, mas que, na verdade, são essenciais, né, para a gente continuar vivendo nesse planeta. Muito obrigado.